Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante e muito importante, onde ele trata de porcentagem. Então, como tem aqui no título, o que é porcentagem? Vamos aqui ao nosso texto, reparem. A palavra porcentagem quer dizer porcento, beleza. Em seguida, as frações 9 sobre 100, 16 sobre 100 e 25 sobre 100, onde elas também podem ser lidas da seguinte forma: 9 centésimos, 16 centésimos e 25 centésimos. Podem ser escritas utilizando o símbolo de porcentagem. Atenção, pessoal! Qualquer uma fração que possua o denominador igual a 100, ela pode ser escrita em forma de porcentagem, utilizando, aqui nesse caso, o símbolo de porcentagem, que é o tracinho com as duas bolinhas. Logo, como é que vai ficar aqui nesse caso? Essa primeira fração nós teremos 9%, ok? Na segunda fração nós temos 16% e na última fração 25%. Como é que a gente faz, de repente, então, para transformar uma fração que possua o denominador igual a 100 em porcentagem? Simples. É só você pegar o valor numérico referente ao numerador e colocá-lo acompanhado do símbolo de porcentagem. Portanto, aqui, pessoal, como nós temos 9 sobre 100, automaticamente nós teremos 9%. Como nós temos aqui 16 sobre 100, vai ficar 16%. E também, como nós temos 25 sobre 100, irá ser transformado em 25%. Mas, detalhe importante, essa transformação ela só é possível quando o denominador, que é o valor que fica embaixo da fração, quando esse denominador é igual a 100. Caso contrário, você não pode transformar nenhum outro tipo de fração em porcentagem, beleza? Continuando aqui, vejamos. Porcentagem é uma razão cujo o denominador é igual a 100. Foi o que eu acabei de lhes falar, né? A razão, lembrando que razão significa fração, tá? Então, nós temos uma fração onde o seu denominador é igual a 100. Então, toda vez, de novo eu insisto, toda vez que uma fração possuir o denominador igual a 100, saiba que aquela fração pode ser representada por meio de porcentagem. Bacana? É representada pelo símbolo porcento, que é lido porcento. Já até fiz aqui um mini spoiler, né? Então, essa simbologia significa porcento, beleza? Mas, para que a gente consiga identificar essa parte porcentual ou percentual, que até porque também ela pode ser lida dessas duas maneiras diferentes, tá? Nós temos 3 exemplos bem distintos. Reparem, eu posso pegar um número e escrevê-lo na forma de taxa percentual. 35%, onde esse 35 ele já acompanha o símbolo de porcentagem. Mas eu também posso escrever em forma de fração percentual ou centesimal, que no caso aqui é quando a nossa fração ela possui o denominador igual a 100, que é como nós colocamos aqui nesses 3 exemplos também. Ou eu posso ter, no caso, essa porcentagem escrita na forma decimal ou a dita taxa unitária, que aqui nesse caso é 0,35. Gente, eu quero te chamar a atenção em relação a essa parte decimal, tá? Geralmente pode acontecer algumas confusões em relação a isso. Deixa eu pegar esses 3 exemplos aqui para te mostrar essa confusão, para que você não erre. Gente, uma parte decimal, um número decimal qualquer, ele representará ou poderá representar uma porcentagem quando ele possuir 2 casas decimais, tá bom? Agora, vejamos aqui, eu tenho 16%, onde esse 16, ele possui 2 algarismos. Legal! Então, esse 16, ele pode ser escrito como sendo 0,16. Opa! Eu tenho 2 casas decimais identificadas como? São os 2 algarismos que se localizam após a vírgula. Então, esse número ele pode ser escrito como sendo 16
sobre 100. Opa, ficou um pouco feio aqui o zero, né? O que vai dar também 16%, tá? Agora, a mesma ideia funciona com 25. Eu posso ter, então, escrito 0,25. Só que eu quero te chamar a atenção sobre esse númerozinho aqui, pessoal. 9%. Muitíssimo cuidado quando você for escrevê-lo em forma decimal. Por quê? Porque se, por exemplo, vou escrever bem aqui embaixo, tá? Aqui do lado. Eu tenho 0,9. A obrigatoriedade é que, para que um número represente forma percentual, ele tem que possuir duas casas decimais. Aqui eu só tenho uma casa decimal. O que isso quer dizer? Que a casa decimal que faltar, você completa com zero. Então aqui, se eu tenho apenas uma, o que eu tenho que fazer? Escrever um zero ao lado do 9. Então aqui ficaria 0,90. Somente que, se eu tenho 0,90, isso não quer dizer 9%, pessoal. Isso quer dizer 90%. E aí está totalmente errada. Vou até traçar um X aqui, tá? Para que você não faça isso. Isso aqui está totalmente errado em relação a essa transformação. Eu quero transformar em 9%, não é 90%, tá bom? E aí, se você coloca o 9 seguido do zero à sua direita, isso quer dizer que o número que nós formamos é igual a 90. E devido a esse 90 ser a parte decimal, nós temos aqui então 90%. É totalmente errada essa transformação desse valor percentual para esse valor decimal. Bem, professor, se o senhor está me mostrando que 0,9 não é a mesma coisa que 9%, como é que será então? Bem, deixa eu fazer aqui do outro lado agora, tá? Como aqui nesse caso eu quero apenas o 9, já que é 9%, eu tenho que ter o 9 na minha parte decimal. E aí como é que eu faço para ter o 9, sendo que ele tem que possuir duas casas decimais? Simples. Eu vou transformá-lo em 0,09. Isso quer dizer que eu não coloco o zero à direita do 9, e sim à esquerda dele. Até porque, se eu ler apenas a parte decimal, isso aqui significa o quê? 0,9. Só que a gente não lê o zero que se localiza à esquerda. Logo, então, o 0,9 se transforma em 9. Sendo aqui a parte decimal igual a 9, nós temos essa representação de 9%. E isso, pessoal, essa ideia aqui, ela vale para qualquer porcentagem que possua apenas um logaritmo. Ou seja, como é que eu vou escrever o 7%? É 0,07. Como é que eu vou escrever o 5%? É 0,05. Sempre dessa maneira em relação à parte decimal. Belezinha? Então nós vimos aqui nessa aula o que é porcentagem, como você pode escrever a porcentagem, sendo que essa escrita acontece de três maneiras diferentes, sendo em taxa percentual, sendo em fração centesimal ou sendo também na parte decimal, tá bom? E além disso, nós vimos aqui nessa aula como que a gente consegue reconhecer se o número está representando ou não a porcentagem devido à sua simbologia. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.